E a Cássia Kiss, hein? Cássia Kiss, atriz da Globo, que tá na novela agora, Travessia, foi cancelada nas redes sociais. Ficou em primeiro uma hashtag contra ela, porque ela deu uma entrevista lá na Leda Nagli. Leda Nagli é uma jornalista bolsominion, daquela pior tipo de possível de bolsominion. Pois bem, ela estava fazendo uma live com a Cássia Kiss no Instagram, e a Cássia Kiss, assim, olha, foram mais de 30 minutos de puro, assim, suco de bolsonarismo. Imagina um suco tóxico que só de chegar perto você já se intoxica. É isso que a Cássia Kiss disseminou nessa live com a Leda Nagli. Já faz tempo que a Cássia Kiss está aparecendo demais, porque ela está fazendo o que a Regina Duarte estava fazendo em 2018, fez também em 2002, fez em 2019, que é o quê? Fica fazendo um monte de vídeo em apoio ao Bolsonaro, um monte de vídeo. Parece que ela tá louca, inclusive, ela faz uns vídeos, você olha os vídeos da Cássia Kiss e fala, meu, não parece uma pessoa normal, não parece uma pessoa que tá endoidando mesmo. Pois bem, já tava. Só que aí, quando ela faz uma live, aí não é só um vídeo de 1 minuto em que ela vai medindo as palavras, né? Ali é live, ao vivo, ela sem filtros, olha, uma loucura atrás da outra. Ela conseguiu ser cancelada até dentro do bolsonarismo. Chegou num nível em que os grupos bolsonaristas, pelo menos os que eu monitoro, toda vez que eu procurava ali Cássia, eu procurava Kiss, quando era alguma referência a ela, era referência negativa. Gente falando, ela tá atrapalhando, ela mais atrapalha do que ajuda. Conseguiu ser cancelada dentro e fora do bolsonarismo. O que falou a Cássia Kiss, entre outras coisas? Olha, ela começou a falar de ideologia de gênero, que o Lula é a favor do aborto, esse tipo de coisa. É engraçado, ela fala que ela não se pode votar no Lula porque ele é a favor do aborto. Mas a Cássia Kiss, ela já foi capa da Veja dizendo que ela abortou. Ela, Cássia Kiss, já abortou uma vez. Mas ela não, ela disse que não se pode votar no Lula porque ele é a favor de uma coisa que ela já fez. Sendo que o Lula não é. Aí peraí, nenhuma esposa do Lula, nenhuma mulher do Lula jamais abortou. A própria Cássia Kiss já. Aí você fala, pô, como assim, meu? Como assim? Esse é o nível dela, só que aí ela foi descendo ladeira abaixo. Aí o Zé de Abreu, petista, meu amigo, o Zé de Abreu começou a fazer uma hashtag contra a Cássia Kiss. E, ó, foi assim, em 10 minutos viralizou, todo mundo começou a colocar hashtag contra ela, ficou em primeira no Twitter por um tempo, depois não, porque também a eleição começou a ficar em primeira nos últimos dias, está sempre em primeiro nos assuntos mais falados do Twitter, coisas contra o Bolsonaro. Nesse caso ficou um tempinho contra a Cássia Kiss, depois caiu porque o foco é o Bolsonaro, né? Eu vou te explicar isso aqui, antes um segundo eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora vamos falar sobre isso. Se inscreve aqui embaixo, o botão inscrever. Pois bem, começando por algumas coisas que falou a Cássia Kiss. Ela falou num determinado momento que ela recebeu vídeos de escolas em que meninos são obrigados a beijar meninos de 6, 7 anos e meninas também são obrigadas a beijar meninas. E que todo mundo beija todo mundo de língua. Crianças de 6 e 7 anos, E que tem um lugar na escola chamado beijódromo. E que isso foi criado pelo PT. E chegou nesse nível. Mostrar o vídeo que é bom não mostrou. Prova disso não mostrou. Esse é o nível da Cássia Kiss. Ok, se fosse verdade, ela deveria ter ido no Ministério Público e denunciar. Olha, gente, estão forçando crianças de 6 a 7 anos a se beijarem. Não importa nem a idade. Você não pode forçar alguém a beijar alguém. Não importa nem a idade. Pois bem, ela falou isso. Aí ela começou a disseminar homofobia, mas muita homofobia, muita mesmo. Começou a falar que, olha, o PT promove a ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo criado pelos nazifascistas bolsonaristas. Quando você vê alguém utilizando ideologia de gênero, saiba, é um bolsominion daqueles que já está quase em estágio terminal, daqueles que já não tem mais como recuperar quase. Poucos que chegam a repetir esse tipo de babaquice se recuperam dessa doença que é o bolsonarismo. Pois bem, ela começou a falar disso, que o PT está obrigando e ensinando nas escolas que todo mundo tem que ser gay, todo mundo tem que ser lésbico. Você olha e fala, meu, o que aconteceu? Aí você nem precisa ir muito atrás no passado da Cássia Kiss para ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto que foi publicada hoje, dela beijando outra pessoa. Quer dizer, ela pode beijar. Ela é a Lúcia Veríssimo. A Lúcia Veríssimo publicou a foto hoje, depois da Cássia Kiss fazer o discurso homofóbico, falou, a gente se beijava. E esse beijo é verdadeiro, é beijo de verdade, viu? Não é selinho, não. Daí, ó. Aí ela começou a falar, ela chegou e falou o seguinte, porque homem com homem e mulher com mulher não dá filho. Então não pode, porque eles querem acabar com a humanidade. Eu falei, o quê? Aí ela começou a
É por isso que quando a pessoa tá sem filtro numa live, é pior. Porque se ela tá gravando o vídeo, ela ia ver isso, talvez. Ela visse e falava, se eu falar isso, eu vou ser cancelada. É a opinião dela, não pense que ela ia filtro, porque não é. Ela, não, mas isso aqui eu não vou publicar. Mas como é live, passou, né? Foi. Aí ela começa a falar, porque eles querem acabar com a humanidade. Eles não querem acabar só com a família. Porque se só tiver homem com homem e mulher com mulher, ninguém mais vai ter filho. Então eu sou contra. Não deveriam estar juntos homem com homem. Falou a que já abortou. Ela já abortou, então para ela falar sobre ter filhos, como se a prioridade da humanidade hoje fosse ter mais crianças, como se não tivesse já superpopulação no mundo, né? Como se a gente não tivesse 8 bilhões de seres humanos no mundo. Olha, a gente tivesse quase em extinção, ela fala. É por isso que eu falo, se o Bolsonaro ganhar, o Brasil vai virar igual naquela série O Conto de Aya, Gilead. Vai virar aquilo ali, ó. Porque, meu Deus do céu, quem não assistiu a série, lê uma sinopse que você vai entender direitinho. É horrível a série. É um mundo bolsonarista aquilo. Pois bem, aí ela começa a falar isso, eu penso, pô, peraí, a Cássia Kiss tem 64 anos de idade. Ela também, então, não deveria casar nem namorar ninguém, porque uma mulher com 64 anos de idade também não faz filho. Se homem com homem não dá filho, por isso ela acredita que deve ser lei, que deve ser proibido um homem ficar com outro homem, os dois se amam e ficarem juntos, e uma mulher ficar com uma mulher, as duas ficarem juntas, então tem que ser proibido que a Cássia Kiss também fique com qualquer pessoa, porque ela com 64 anos não vai ter filho. Para que a Cássia Kiss tem relações sexuais? Para ter filho que não é. Nós sabemos, então tem que proibir todas as mulheres, em menopausa ou depois, que se casem, que tenham relações, seja com qualquer outra pessoa. Esse é o mundo da Cássia Kiss, só serve para procriar, viu? Pode ser pessoas estéreis, um homem, uma mulher nasceu ou se tornou ao longo da vida estéril. Pô, não pode. Não pode, então a Cássia Kiss também tem que ser contra relacionamento de alguém. Você conhece alguém, a pessoa fala, eu sou estéril, não posso ter filho, então não pode, você tem que ser proibido por lei de ter relacionamento. Essa é a lógica do bolsonarista, da bolsonarista ali, ó. A Cássia Kiss, segundo ela, olha, nossa, aí não pode, só pode para ter filho, senão está acabando com a família, né? Segundo ela, acaba com a família. Engraçado, toda vez que eu vejo alguma família que acabou ou que deu briga porque alguém é LGBT, geralmente é a pessoa homofóbica que acaba com a família. Não é a pessoa que virou LGBT, a pessoa que virou LGBT tá lá de boa. Aí a pessoa homofóbica que vai lá, expulsa de casa, faz, briga, bate, não sei o quê. É o bolsonarista, você já percebeu isso? Eles falam que o PT quer acabar com a família, mas quem realmente acaba com as famílias e tem um nível de hipocrisia acima do limite são os próprios bolsonaristas. Eles é quem acabam. Aí, ela segue falando que não pode. Aí você vê o passado da mulher, o que é isso? O que é isso? Aí saem informações da Globo que os atores da Globo estão revoltados com ela. Até os que não são petistas, os que não vão votar no Lula, estão revoltados. Por quê? Porque ela interrompe cenas de gravação da novela para fazer oração. Então imagina, tá todo mundo lá no set. Quando você assiste a novela, imagina uma cena que tem 2 atores na novela. Tem 2 atores aí num escritório, numa mesa, lá, tal. Aí não tem só aquelas 2 pessoas trabalhando. Tem alguém para retocar a maquiagem caso precise. Não é que eles estão sempre todos maquiados, mas tem aquela para não fazer brilho, não fazer reflexo. Não uma, geralmente tem 2 ou 3 ali. Tem câmeras, 1, 2, 3, 4, 5 câmeras. Tem o diretor, tem o assistente de direção. Tem umas 30 pessoas ali trabalhando. Aí vai lá, tá a Cássia Kiss no meio da cena. No meio da cena, isso é que tá tirando o sério dos atores da Globo e das atrizes da Globo. No meio da cena, enquanto eles estão ali atuando, ela interrompe para falar, não, vamos fazer aqui uma oração. E aí as orações dela não é Pai Nosso, Ave Maria, não. Veja bem, bolsonarista é tudo evangélico, eu nem sei se ela é ou não, mas ela faz uma oração que ela inventa lá as palavras que ela quer. E sempre no meio ela enfia alguma coisa. Pela família, por Deus, pela pátria, quer dizer, o lema nazista que o Bolsonaro começou a utilizar quando foi candidato. Deus, pátria, família, para quem não sabe, é um lema que era usado pelo integralismo, que era um movimento nazista. Os nazistas na Alemanha eram chamados de nazistas, na Itália era fascista e no Brasil era integralista, mas é a mesma coisa, viu? Inclusive no Brasil os integralistas usavam muito o símbolo do nazismo, depois fizeram o próprio símbolo. Mas era a mesma coisa, e ela usa o lema deles, na oração. Aí, os atores falaram que não aguentam mais, porque ninguém quer ficar perto dela, porque ela chega e começa a puxar conversa. E ela começa a falar de Deus, 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 e que se alguém concorda com uma coisa que ela fala, mas você não acha que Deus é importante? A pessoa vai falar, sim. Aí ferrou.
Aí ferrou, aí ela já muda para Bolsonaro, começa a falar mal do Lula, começa a falar, e se alguém discordar dela, segundo, não eu, mas vários atores da Globo, e olha, isso saiu em vários portais que cobrem assim, que cobrem notícias da TV e tudo mais, então são várias fontes diferentes que ela faz isso, ela começa a gritar, ela começa a jogar coisa, ela sai do sério, ela parece uma pessoa completamente maluca, completamente assim fora de si, uma pessoa que talvez não devesse estar vivendo em sociedade. A boa notícia é que, segundo ela mesma, essa novela é a última dela, então essa é a última vez, é uma novela que tá tendo uma crise de audiência gigantesca, novela escrita por Bolsonaro, né? A autora da novela é a Glória Pérez. A filha dela foi assassinada por um bolsonarista que o Bolsonaro encontrou com o cara, o Guilherme de Pádua. Vamos lembrar, o Bolsonaro foi na igreja, encontrou com ele, tem foto da Michelle com a esposa dele, ele virou pastor, ele ainda falou lá no sermão, ficou mais de 15 minutos falando, e o Bolsonaro e a Michelle assistindo e tudo mais, almoçaram juntos, de todas as igrejas evangélicas de Belo Horizonte, o Bolsonaro foi justo naquela. Pois bem, e aí ela vota ainda no Bolsonaro, a autora da novela. A novela tá tendo, assim, recorde de audiência negativa. Tá, na Globo. Aí, outro dia deu 19 pontos, assim, um desastre pra Globo. 19 pontos numa novela é um desastre pra Rede Globo. Tá, aí, dá lá, Cássia Kiss. Aí, as pessoas não conseguem aguentar mais, é muito bolsominion. Aí a Cássia Kiss fala, porque na Globo não dá, porque lá só tem esquerdista, lá só tem... a Globo só tem esquerdista. Eu lembro no governo da Dilma, eram poucos os atores da Globo que ainda defendiam a Dilma. O resto era só pá. A Ana Maria Braga fez... E olha, isso era antes de ter qualquer tipo de crise econômica, qualquer tipo de... Antes das pautas bomba do Eduardo Cunha, antes do Congresso Nacional começar a causar uma crise que era artificial na economia para popularidade da Dilma cair. Bem antes disso, eu tô falando 2012, 2013, a Ana Maria Braga ia com colar de tomate. Que a Globo fazia factoide, falava, olha, o preço do tomate tá alto. Você comprava a carne a 12, 13 reais o quilo. Aí o tomate tava, sei lá, 4, 5 reais o quilo. Nossa, que caro, tá caríssimo. Aí ela vai com colar de tomate, a Ana Maria Braga. Aí batiam na Dilma dia e noite. Vários artistas da Globo batiam na Dilma. Aí ela fala que ela só tem petista comunista. A Cássia Kiss. É que hoje, contra o Bolsonaro, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso se posiciona. Só não está se posicionando contra o Bolsonaro, e o Felipe Neto, que é um dos maiores influenciadores do Brasil, se não o maior, ele fala isso, só não se posiciona contra o Bolsonaro os covardes. Tá cheio de gente com milhões de seguidores, ou no caso de atores e atrizes, até os mais velhos que não têm tantos seguidores, mas cheio de gente famosa que é covarde, que não se posiciona. Tem uns, como a Cássia Kiss, ela se posiciona, pelo menos a gente sabe quem é. Ela foi cancelada. A hashtag sobre ela, eu esqueci de falar qual era a hashtag. Homofobia é crime Kiss. E quando eu li a hashtag, eu falei, Kiss? Que Kiss? É boate Kiss? Não, é a Cássia Kiss que disseminou homofobia. Não vou mostrar aqui os trechos dela falando, que é uma coisa horrível, as falas da Cássia Kiss. Mas, olha, tem aqui até trecho, mas não vou mostrar aqui, que é horrível. Quem quiser, tem eu sugiro no Twitter, para você não ficar dando audiência lá no Instagram da Leda Nagli. Leda Nagli, para quem não sabe, eu ia falar aqui de um assunto lá do atentado de Juiz de Fora, mas isso eu tô censurado, não posso falar, senão o YouTube deleta o canal. Eu mandaram e-mail dizendo que deletam o canal se eu falar sobre o assunto. Pois bem, mas a Leda Nagli foi para quem o Eduardo Bolsonaro deu entrevista, falando que para fechar o STF bastava um cabo soldado e que precisamos de um novo AI-5. Foi para Leda Nagli, enquanto ela sorria. Entende, o que você está falando é muito sério, é verdade, é importante isso, é importante para Leda Nagli que tenhamos um novo AI-5. AI-5, para quem não sabe, era o ato institucional 5, quando a ditadura militar fechou o Congresso Nacional, demitiu, expulsou do Supremo Tribunal Federal todo mundo que não era pró-ditadura, acabou com o habeas corpus, ou seja, uma pessoa era presa, ela só era solta se a ditadura quisesse, não existia mais habeas corpus no Brasil, entre outras coisas. Já tinha tortura e tudo mais antes do AI-5, mas ali é que foi institucionalizada a tortura, todo aquele lixo lá que foi a ditadura militar. E a Leda Nagli e a Cássia Kiss felizes com isso. Aí você vê como são os bolsonaristas. O Bolsonaro tem centenas de discursos dele, tá até aqui no Plantão Brasil, já tá publicado nos vídeos curtos, dele defendendo controle de natalidade. Como? Com pílula do aborto. Pílula abortiva é aborto. Bolsonaro defendeu o aborto, olha, ficou mais de 15 anos defendendo aborto para pessoas pobres.
Pessoas pobres tinham. Não é que elas poderiam, não é que ele era a favor de legalizar para quem quer. Não, o Bolsonaro vai além de legalizar para quem quer. Porque a pessoa pode falar, nossa, eu sou contra o aborto, então eu não vou abortar. Fim. Ah, mas e se o aborto for legalizado? Bom, é legalizado, mas não é obrigatório. Eu não vou abortar. E tem questões mais importantes no Brasil do que essa. Vamos supor, a economia para mim é mais importante. Se eu tenho comida na minha mesa ou não, se eu abrir a minha geladeira, ela tá cheia. Tem carne, tem frango, tem iogurte, tem cervejinha, tem isso, tem aquilo, tem queijo, tem tal. Ou se eu abrir a minha geladeira, tá vazia, só tem água. Para mim isso é mais importante do que se o aborto é legalizado ou não, porque eu não vou abortar, então para mim dane-se. É isso. Muita gente é assim. Já o bolsonarista, o próprio Bolsonaro dissemina, não, a coisa mais importante do mundo é se o aborto é legalizado. É se tem ideologia de gênero, que é uma coisa que nem existe, que eles inventam nas escolas. Isso é o que é importante. Aí eles vão alienando a pessoa. Aí você vê o Bolsonaro que mandou abortar o filho dele, Jair Renan. Ele mandou abortar, ele tentou matar a mãe do Jair Renan, não conseguiu, ele mandou abortar. Esse é o nível. O Jair Renan foi registrado sem o sobrenome Bolsonaro. Só depois de um ano do exame de DNA, teve o exame de DNA, demorou um ano, que aí a mãe dele colocou o sobrenome Bolsonaro, senão ele não teria até hoje o sobrenome Bolsonaro. Filho dele, tá vivo. A Leda Nagli outra também. Aí ela vai, esses aí que fizeram tudo que eles dizem ser contra, aí fala, não, aí não pode, tem que votar em outro, porque o Lula, ele é a favor disso tudo. E eles é que fizeram. E no caso do Bolsonaro não era só legalizar, ele defendia que fosse obrigatório para pessoas pobres, que não pudessem ter filho. Quando ele diz controle de natalidade, o Bolsonaro dizia, ele não dizia assim, nossa, a gente tem que incentivar as pessoas a terem menos filhos. Não, era obrigar. Era ir na favela e fazer laqueadura em todas as mulheres. As que não pudessem, porque eram jovens, alguma coisa assim, obrigar a tomar pílula abortiva. Esse é o Bolsonaro, viu? Que essa aí tá defendendo. Bom, vão todos pro lixo da história. Assim como a Regina Duarte já tá... Aliás, a Regina Duarte gravou um vídeo ontem, nem vou mostrar aqui também. Parece uma maluca, sério. Parece uma pessoa direto do hospício. Ela faz umas caras assim. Agora eu entendo como é que ela fazia uns papéis de maluca nas novelas. É ela mesma, não precisava atuar. Era só ela ser ela mesma. Olha, se inscreve aí no canal. Esse mal que tá aí, a partir do dia 1º de janeiro, a partir do domingo começa, né, a limpeza, mas a partir do dia 1º de janeiro a gente nem vai mais escutar falar desses lixos aí. Falou!